Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí mais um dia. Hoje é quinta-feira, véspera aí do ano novo. E o cenário, você está vendo aí atrás de mim, é um cenário conhecido, né? Então, aqui eu rapidamente passei aqui em casa, deixei a Ninja na minha sogra e eu vim aqui fazer uma visita à minha mãe, né? Minha mãe mora próximo da gente para ela não passar aí o ano novo tão sozinha, né? Então, assim, a gente já estava longe do Natal, então agora a gente vai ficar um pouquinho com ela aí, um pouquinho antes do ano novo, né? Porque eu vou voltar, vou estar onde está com a Nige, e depois a gente vai continuar a nossa viagem. E eu preferi passar aqui em casa, nesse momento, para a gente poder gravar, né? Na verdade, nós vamos gravar dois vídeos. O vídeo de hoje, tá? E o de semana que vem. Porque o tema de hoje, Apocalipse capítulo 11, vai falar da sétima trombeta. Então eu vou falar da sétima trombeta e depois eu vou falar do dia da ira do Senhor. Então o tema de amanhã, né? É o tema da terça-feira que vem, vai ser o dia da ira do Cordeiro. Como é que é isso? Que dia é esse? Porque já começou, vai começar, começa e termina quando. Então, a gente vai falar do dia da ira do Senhor na semana que vem. Então, eu vou preferir, já vou gravar esse, vou gravar o outro logo em seguida, mas eu vou postar só na semana que vem. Abram aí Apocalipse capítulo 11. Vamos fazer uma palavra de oração. Nós vamos ler agora a partir dos versos 15 a 19, tá bom? Maravilhoso Deus, Pai querido, muito obrigado por tudo. Abençoe aos irmãos e irmãs. Estamos aí entrando no último dia do ano. Amanhã já é um outro ano. Obrigado, Senhor, porque as misericórdias do Senhor estão sobre as nossas vidas, a vida minha, a vida da minha família, a vida dos queridos que estão assistindo também. E que, de maneira muito especial, neste novo ano, nós consigamos levar o Evangelho a maior número de pessoas. O dia, a hora, só o Senhor sabe, mas que a gente possa estar sendo encontrados pregando a tua mensagem. Nos dê a tua paz, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A gente já leu, né, o Apocalipse. Olha como o Apocalipse 11 é importante. A gente já falou do santuário, né, de Deus ali, das duas testemunhas. A gente já falou dos 42 meses. Falamos aí da Revolução Francesa. E agora nós vamos falar no contexto da sétima trombeta. Note, queridos, que a sétima trombeta, ela é uma continuidade de Apocalipse capítulo 8. Você não pode deixar de esquecer disso. Apocalipse 8 começa a tocar as trombetas. Então, nós já falamos aqui anteriormente que as trombetas é uma parte que já aconteceu, certo? Então não são as pragas. Por mais que possam parecer pragas, não são ou não cobrem o mesmo período das do de Apocalipse ali, capítulo 14, capítulos 15 e 16, se eu não me engano. Só para confirmar, capítulo 16, na verdade. O 15 é Deus se preparando para enviar os flagelos e o Apocalipse 16 são os flagelos. Então, por mais que tenham coisas parecidas, não é o mesmo período histórico, ok? Então, nesse contexto, estamos na última trombeta, que é o Apocalipse 11, verso 15. Diz assim: O sétimo anjo trocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Eu quero ler aqui com você, eu traduzi aqui algumas coisas que eu acho que é interessante. Essa parte que o reino do mundo se tornou do nosso Deus é assim: o poder real do mundo ou do universo, na verdade, a palavra mundo aí é cosmos, que é o universo, mas também a gente pode aplicar o nosso mundo aqui. Começou a ser, aí tá, se tornou, mas no original começou a ser de nosso Senhor.
e ele mesmo, o ungido. Ou seja, começou a ser. Essa não é uma expressão que não existia antes e passou a existir, mas no sentido de que naquele momento o poder de Deus. Sabe o poder soberano? A gente diz que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus, ele pode tudo. Mas sempre tem visto o mal, sempre tem acontecido o mal, e a gente ainda tem o mal aqui na Terra. O texto está querendo dizer que de agora, é como se fosse assim, de agora em diante, Cristo, porque está falando do seu Cristo. Depois o texto, e a gente vai ler mais, vai falar de Deus, o Pai. Mas aqui, de maneira especial, diz que os reinos deste mundo, ou o universo, porque a palavra cosmos, ela aponta também para a palavra universo, cosmos, né? A palavra cosmos é universo, de maneira especial, só que a gente pode colocar como mundo também. Se tornou, ou seja, passou, começa a ser do nosso Senhor. Normalmente a gente aplica o nosso Senhor a Jesus Cristo, mas é Deus o Pai também, tá? E do seu Cristo. Aí foi traduzido do nosso Senhor e do seu Cristo. Então parece que são duas pessoas. Na verdade, neste primeiro momento, mesmo que o julgamento é Deus, né? Jesus Cristo está ali também como nosso advogado, como juiz. Então é lógico que tem essas duas pessoas. E o Espírito Santo está aqui embaixo, tá? A terceira pessoa. Mas o contexto aqui é do nosso Senhor e ele mesmo, o ungido. Então, esse Senhor é o nosso ungido. E quem foi o nosso ungido na cruz do Calvário? Quem foi o nosso ungido morto, né, na cruz do Calvário? Quem foi o nosso ungido que apareceu ali para João Batista e de fato foi ungido, porque ele foi batizado ali? É Jesus Cristo. Então, aqui está falando de Cristo. Então, os reinos deste mundo, deste cosmos, começam a ser de Jesus. Começam a ser. Quer dizer, antes não eram? Sim, era, mas agora, como se ele tomasse a decisão. Agora eu vou julgar. Agora é meu. Eu resolvo aqui. Sabe quando você tem muitas coisas para fazer e aí você toma a decisão, agora eu vou fazer isso, e faz aquilo ali? É esse o sentido. O Senhor é o rei do universo. O pecado está aí destruindo muita coisa, manchando o universo. A partir de agora, os reinos são meus, ok? É lógico que, e o livre-arbítrio, isso. Não, o texto está querendo agora são meus. Então, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz. Então, as vozes dos seres lá, os anjos, os 24 anciãos, os quatro seres viventes também, porque são as vozes dos seres dos céus. Eles é que falaram. Agora os reinos de todo o universo são do nosso Senhor, o ungido. E esse Senhor, por mais que aponte para Deus, agora está fazendo uma referência ao nosso ungido, que foi Jesus Cristo, em forma humana. Ok? Isso é importante porque o ápice não é aqui, começa aqui. A partir de agora começa. Mas nas bodas do Cordeiro, todo joelho vai se dobrar, vai se prostrar. Esse texto não está se referindo àquela época, mas vai chegar àquela época. Começa, percebe que o pecado começou lá no passado e ainda perdura, mas vai ter um fim? A mesma coisa. Então, vamos continuar aqui. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém, querido? Então, no momento em que ele assume algo. Agora ele vai tomar, vai julgar. E aí e depois ele vai continuar pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostam-se diante do seu rosto e adoram a Deus dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Note, primeiro as vozes dos céus dizem que os reinos, a partir de agora, começa com o Senhor. Aí está falando de Jesus ali, especificamente.
Foi traduzido por Senhor e do seu Cristo. Não. É uma pessoa. Senhor, o nosso ungido. Ponto. Lá é Jesus. No verso seguinte, os 24 anciãos que se acham diante do trono de Deus louvam a Deus, agora o Pai. Ok? Dizendo, verso 17, graças te damos, mesmo escrito aí Senhor, mas está Senhor Deus, ok? Todo-poderoso. Essa expressão todo-poderoso eu fiquei assim, sabe, admirado, porque ela quer dizer literalmente o que é, o que é forte, com grande poder em tudo. Então é aquele que é forte com grande poder em tudo. Mas ele também significa aquele que tem o controle de todas as coisas. A gente gosta sempre de dizer que Deus está no controle do mundo. Acontece uma coisa ruim, a gente diz, não, Deus está no controle. Eu mesmo, como pastor, não, irmãos, Deus está no controle. Ah, confia em Deus. Mas às vezes a gente não consegue ver a efetividade, né, de Deus agindo. Mas a partir de agora chegou o tempo. E que tempo é esse? É a volta de Jesus. Por isso que eu disse que esse tempo da sétima trombeta, eu já disse anteriormente, o meu último sermão de sábado, ainda antes das férias, eu falei sobre a sétima trombeta, e eu já disse que a sétima trombeta é o juízo. Foi quando o Senhor passou a ter os reinos, ok? E eu ainda vou ler isso mais. Então, olha só. Graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou seja, aquele que tem o poder, o controle de todas as coisas. O Senhor que tem o controle. Note, primeiro, os reinos passaram a ser do nosso Senhor. No original. Foi isso? No verso 15. O seu ungido. Agora, os 24 anciãos estão louvando a Deus, porque Ele é o soberano. Senhor, porque é o que és e que eras. No original é aquele que eras e que há de vir. Está falando de Deus. É lógico que Jesus também se apresenta como aquele que é, que era, que há de vir. E não é pecado nem nada dizer que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo é aquele que é, que era, que há de vir. Ok? Porque assumistes o seu grande poder e passaste a reinar. Essa expressão é porque pegou pela mão a sua grande habilidade e poder e começou a exercer o seu poder de reinar. Percebe como é algo bem incisivo? Percebe como a Bíblia está dizendo que a partir de agora o Senhor toma a rédea e agora passa a reinar? Quer dizer que antes ele não reinava? Não. Quer dizer que antes ele permitiu acontecer as coisas. O texto, eu vou continuar lendo, mas percebe como está bem claro. Agora eu vou ler outros textos que vão ajudar a entender quando os reinos deste mundo passaram a ser do nosso Senhor Jesus. Para que eu possa dizer que foi o juízo investigativo, ou que é o juízo investigativo, a sétima trombeta. Então, voltando aqui para a gente não esquecer, os reinos deste mundo, deste cosmos, do cosmos que a gente vive, passaram, começa a existir, aparece no cenário do nosso Senhor, como ser humano. Como ser humano, ele assume o rei. Olha, por isso ele é o segundo Adão. Ele morreu na cruz e agora ele recebe a autoridade, como ser humano, de julgar a terra. Só que na hora que ele começa a julgar a terra, ele precisa ter domínio no universo inteiro para ele poder autonomia sobre a terra. Porque se ele tem só autonomia na Terra e ele não tem autonomia no resto do universo, ele só pode mandar na Terra. Como é que ele vai fazer com que o céu venha salvar o povo da Terra? Ele não vai poder fazer isso. O máximo que ele vai poder fazer é: Senhor Deus, por favor, salva a Terra, porque eu tenho agora os meus santos. E não é isso que o texto está querendo dizer, e a gente sabe que na história
Não vai ser assim que vai acontecer. O Senhor Jesus vai vir com todo o poder e glória e vai vir nessa terra para resgatar os céus. Para isso, ele tem que ter o domínio do universo inteiro, por isso a palavra cosmos. Agora o reino é dele como ser humano, nascido de um ventre. É esse o sentido, por isso a expressão ungido. Por isso, na entronização, Apocalipse 5 fala o leão da tribo de Judá, o cordeiro que tinha sido morto, ele é digno de abrir os livros. Ele é digno agora de assumir os reinos. E nesta hora o céu louva a Deus, o Pai. Por quê, querido? Por que o céu louva a Deus, o Pai? E ele diz, porque agora o Senhor Deus passa a reinar. Mas não era Jesus? Como é que é isso? Ninguém há de duvidar que é Deus o grande juiz. Ok? Eu não preciso pegar algum texto da Bíblia para provar isso. Está na Bíblia, por favor. Mas Jesus tem um texto em João, capítulo 5, que eu quero ler com vocês, que ele diz algo importante. Agora vocês vão entender o porquê que as nações, por que os 24 anciãos, lógico, eles provavelmente eles louvaram a Jesus no verso 15, mas no verso 17 eles estão louvando a Deus o Pai, ok? João, capítulo 5, verso 22 e 23, olha só o que diz. E o Pai a ninguém julga. Olha o que Jesus está dizendo. Mas ao Filho confiou o julgamento. Então, quem é que deveria nos julgar? É Deus. Quem julga é Deus. Deus aí está falando, Deus lá de cima, todo-poderoso. Aquele que tem o domínio, o controle de tudo. Ele controla, querido. Ele controla. Então, nesse contexto, ele confiou, ele que poderia julgar, na verdade, ele é o único que poderia julgar. Por isso que ninguém poderia abrir o livro selado. Por isso que João chorava, porque quem poderia abrir? Nem os anjos mais poderosos, nem os 24 anciãos, nem os 4 seres viventes, ninguém poderia abrir. Nesse contexto, Jesus pode. Mas o Pai confia ao Filho o julgamento. Olha só, Jesus vai assumir os reinos como rei. Obviamente, ele começa a julgar, então ele é juiz, porque aqui também está dizendo que ele confiou o Filho. Então, quem vai nos julgar é um ser humano, é Deus, mas também em carne humana. Quem é o nosso rei? É Deus, mas em carne humana. E ele é o nosso advogado. Lá, 1 João, capítulo 2, nós temos um advogado. A palavra advogado é uma palavra bem comum, sabe? No céu, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o nosso rei, é o nosso juiz, é o nosso advogado. Eu te pergunto, imagine aquelas pessoas que não querem nada com Jesus. O que vai acontecer com elas se eles não aceitam Jesus como rei, se eles não aceitam Jesus como juiz, muito menos como advogado? Por isso vai haver uma destruição. Ok? Então continua o texto dizendo assim: a fim de que todos honrem o filho, porque honram o pai, de modo que, porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que enviou. Então, como nós vamos adorar a Deus? Adorando a Cristo. Como ser humano, porque Cristo, antes ou pré-encarnado, ou seja, antes da vinda dele na Terra, ele já era eterno. Por isso que fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele já era Deus. Agora ele vem na forma humana, ele vem com uma roupa diferente, com uma capa de um ser humano. E o ser humano, querido, é inferior aos seres viventes. Só que o interior deste ser, que entre aspas é inferior, foi obediente a Deus. Não veio manchado pelo pecado. É um interior divino. E é por isso que as outras criaturas do universo inteiro se prostram. Porque mesmo eles, de composição, são melhores, mais fortes do que Jesus como carne humana, Jesus como carne humana, ele é superior
Porque ele foi obediente. Não só obediente, ele tem a natureza divina. É por isso que o Senhor coloca o nome dele sobre todo nome. É por isso que no nome, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Jesus Cristo. A gente diz que o homem não salva, que a gente não deve seguir a homens. Não devemos seguir a homem. Há um homem chamado Jesus. Ele nos salva. E nesse contexto, ele recebe do Pai todo o julgamento. Então é por isso que os seres viventes aqui, no caso os 24 anciãos, adoram a Deus. Estão louvando a Deus. Senhor, o Senhor é todo-poderoso. O Senhor é o todo-poderoso. E te louvamos, Senhor, porque passaste a reinar. Então, olha só, Cristo reinando é como se Deus reinasse. Cristo, como ser humano, ele é tão perfeito quanto o Pai. É isso que a Bíblia está querendo dizer. E o julgamento dele, porque Jesus diz em João 5 que o julgamento dele é um julgamento justo, julgamento de Jesus. Então, percebe que se eu e você não nos salvarmos, o que a gente vai dizer para Deus? Porque quem está nos julgando é um ser humano. Quem advoga ao nosso favor é um ser humano. Conhece o que eu conheço, viveu o que eu estou vivendo aqui. Ele sabe o que é ser tentado e não caiu. E ele pode me resgatar, pode me ajudar, pode advogar em minha defesa, se eu buscar. Ele pode ser o meu rei se eu aceitar ser o seu súdito, me prostrar perante ele. Ele pode ser o meu sacerdote se eu aceito que é ele o meu guia. Não é Deus o Pai simplesmente que vai nos julgar, é Jesus Cristo, um ser humano que se compadece, que me conhece, que foi humilhado, ultrajado, coisas que eu não fui nem você. Por mais que às vezes a gente possa ter sido ofendido, perseguido, maltratado, Jesus foi muito mais. Ele sabe o que é padecer, não está lá em Isaías capítulo 53? Ele sabe o que é sofrer. Você está sofrendo hoje? Ele sabe o que é sofrer. Percebe que isso aqui não é a volta de Jesus? Mas o texto ainda continua, sabe? Quando é que Jesus recebe os reinos? Eu quero ler Daniel capítulo 7, depois eu vou voltar para cá, tá bom? Daniel capítulo 7, olha só. Livro de Daniel capítulo 7 diz assim: eu vou ler os versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens dos céus um como o filho do homem. Quem é o filho do homem? É o Senhor ungido aqui. E se dirigiu ao ancião de dias, que é o Senhor Deus. Note o seguinte: o Senhor Deus, lá de Apocalipse, que os 24 anciãos louvaram, e também agora está falando do Senhor ungido, ok? Que é o filho do homem. E foi-lhe dado, verso 14, domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus Cristo, ele recebe os reinos, e nós entendemos, como igreja adventista também, que esse texto está se aplicando em maneira especial a 1844, a quando Jesus assume como o juiz de todo o universo. Ele recebe os reinos. Ele recebe os reinos para julgar. Para ele poder julgar, ele tem que ter autoridade. E como eu já disse, ele não pode apenas julgar essa terra como sendo só o rei desta terra. Satanás era o príncipe deste mundo. Ele achava que mandava aqui. Ele representava. Mas Jesus Cristo, se fosse apenas o rei deste mundo, agora porque venceu na cruz, só o que ele poderia fazer diante do universo? Apenas um clamor, como o primeiro representante. Igual um rei pedindo apoio a um outro reino mais forte para poder ajudar. É isso que Jesus poderia fazer. Mas não é o caso. Se ele recebe o reino dessa terra, o domínio dessa terra, automaticamente está implícito ele receber a autoridade para governar o universo.
Pastor, mas a Bíblia não está dizendo isso claramente. Mas você duvida? Será que é difícil? Será que eu realmente estou viajando? Será que o meu Jesus Cristo não é o Rei do Universo? Ele é. Por que, que ele é o Rei do Universo? Porque ele recebeu autoridade para julgar. Se ele tem competência para julgar quem é justo e quem não é, e de salvar, como é que ele vai salvar diante do céu que é perfeito? Só se ele tem um controle do céu, para que a autoridade dele do céu se faça presente na terra. Entendem o que eu quero dizer? Se a autoridade dele fosse apenas nessa terra, porque ele venceu na cruz, então ele tem poder na terra, só na terra, ele poderia, no máximo, julgar, separar as pessoas e dizer para Deus: olha, esse daqui, mas eu preciso que o Senhor venha nos salvar comigo. O Senhor vai me salvar e o Senhor vai salvar os meus comigo. Não é isso que vai acontecer. É ele que vai vir junto com o Pai. Porque ele também tem autoridade. A Bíblia está dizendo que ele recebeu a autoridade como ser humano. Então é como ser humano. Isso transcende a nossa compreensão, porque como ser humano, como é que a carne dele passa no universo que é o zero lá, frio, e não acontece nada? Eu não sei como não acontece nada. Ele é Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês é que ele recebe o reino. E olha, eu quero ler mais alguns versos do capítulo 7 mesmo, para a gente entender por que reinos são esses. E aí eu vou terminar para a gente continuar. Eu já ia dizer amanhã, né? É um ato falho que a gente fazia todo dia, mas durante as férias, só terças e quintas, mas depois a gente volta a ser diário, tá bom? Olha só o que diz o verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre de eternidade e eternidade. Verso 18 do capítulo 7. Agora eu quero ver o verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos, e veio o tempo em que os santos possuíram um rei. Verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. E o reino, domínio e majestade, e os reinos debaixo do céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Note que Jesus recebe do ancião de dias, ele, na verdade, ele se dirige ao ancião de dias e recebe os reinos. Eu disse que era durante o juízo investigativo, né? O dia do juízo, 1844. Por que eu disse isso? Justamente por causa do verso 21. O reino, o domínio, a majestade, debaixo do céu serão dados aos santos. Mas vai ser aos santos ou a Jesus? Jesus, ele representa os santos. Por isso que na oração sacerdotal, em João 17, ele fala: Pai, tu me deste. Existe um grupo que serve a Deus. E estes é que ele faz a oração. Ele intercede, ele clama. E aqui diz, olha, mas se assentará, verso 26, o tribunal para lhe tirar o domínio. Tirar o domínio do quê? Do perseguidor. Aqui no caso era do chifre pequeno. O tribunal vai se assentar, e na hora que o tribunal se assenta, tira o domínio de Satanás, ou do chifre pequeno, ou de qualquer outra coisa, e o domínio agora é de Deus. Note o seguinte: Jesus está lá no lugar santíssimo julgando. O domínio é dele agora. Mas ainda está acontecendo coisas ruins. Está ou não está? Está. E aí, pastor? Se o domínio é dele, se ele é o Todo-Poderoso, por que está acontecendo essas coisas? Aí vem o tema de semana que vem, terça-feira, que já será no novo ano. Eu vou gravar no ano anterior, né, no ano velho, mas vai ser postado no próximo ano. Na semana que vem, né? Parece muito tempo. O dia da ira do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, não, vai ser ainda no capítulo 11, diz assim, olha, a verdade, as nações se enfureceram, verso 18, porque chegou a tua ira.
e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos seus servos, os profetas, os santos que temem o seu nome, aos pequenos e grandes, e destruir os que destroem a terra. Então abriu-se no santuário de Deus e foi vista a arca da aliança. Para que a gente não tenha dúvida que a sétima trombeta é juízo, o próprio texto diz: chegou o tempo de Senhor julgar os mortos. O julgamento começa pelos mortos e depois vai pelos vivos. Mas no tempo do julgamento, as nações se enfurecem. Por quê? Porque agora é o Senhor que tem o domínio, não são mais eles. Eles podiam achar que podiam fazer alguma coisa, mas agora o domínio é de Deus. E as nações se enfurecem. Mas se é o dia da ira do Cordeiro, desde o do julgamento, por que, que ainda parece que as nações estão mandando e desmandando na terra? Vamos aprender isso no próximo tema, tá bom? O dia da ira do Cordeiro, ou o dia da ira do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos terminando aí falando da sétima trombeta, que foi a proclamação de um juízo no céu. Lemos algumas coisas, explicamos outras. É verdade que o tempo é pequeno para isso. Agora, prepara a nossa mente já para o próximo texto, para o próximo vídeo, em que nós vamos entender um pouquinho da ira do Cordeiro. Nos ajude a entender como começou, se está continuando, como entender isso. Nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém.